quero convidar vocês todos para que juntos abramos nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro 2, 21 ao 23. Todos acharam? Quem não achou, pode ler no telão. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Senhor, estamos diante de Ti, da Tua palavra, reverenciamos ela, e nós cremos que a Tua palavra é verdade, e que tudo que Tu fazes, Tu começas com a palavra, e Tu fazes através dela. E nós colocamos diante de Ti esse momento que será entregue à reflexão que o Senhor colocou no nosso coração para esse rebanho. E pedimos a ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Fala com Teu povo, traga a luz e a compreensão dos Seus propósitos e estenda Suas mãos para curar pessoas, libertar elas. Faça prodígios no santo nome de Jesus. Salva vidas e cumpra a Sua vontade nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém. O tema de hoje, como enfrentar as injustiças de acordo com a palavra de Deus. Amém? Um tema bem grande, né? Você viu a leitura como Jesus se comportou diante das injustiças, né? A nossa terra se tornou um palco de injustiça, um ambiente de injustiça. E você vai encontrar na Bíblia Deus prometendo que nós temos a promessa de um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça, ou onde habita a justiça. 2 de Pedro 3,13. Então, Deus prometeu um ambiente diferente desse, o ambiente onde habita a justiça. A gente se fica inconformado com as injustiças do nosso meio. A gente se revolta, às vezes, com situações que nós vemos. Mas a promessa de um ambiente plenamente justo está para ser estabelecido. Amém? Então, viver no mundo assim é um desafio grande, né? Viver a fé corretamente é um desafio. Mas nós temos um modelo que é Jesus. Nós lemos no texto base como foi que ele se comportou diante das injustiças, né? Jesus, ele lidou com as incoerências, né? Com as injustiças, com as manipulações, com as mentiras, né? E a vida de Jesus é um grande ensino para nós. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia vai relatar muitos exemplos, muitas experiências de pessoas que tiveram que enfrentar as injustiças. Como enfrentá-las? Eles enfrentaram seguindo o padrão de Jesus. Nós temos o exemplo de Paulo, por exemplo, que é um exemplo muito considerável de quem enfrentou de maneira correta as injustiças, né? O tema de hoje é como enfrentar as injustiças de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia conta que certa vez Paulo e Silas foram para uma cidade distante, filiada ao Império Romano, e um lugar distante da terra deles. Eles faziam o que era para fazer, estavam na hora e no tempo certo, e fazendo tudo que era certo, e expulsaram um demônio, que é mandamento de Cristo, e de expulsar os demônios, né? E eles expulsaram um demônio de uma pessoa que adivinhava, um demônio de adivinhação.
e eles estavam a serviço da igreja de Jesus, na cidade de Filipos. Mas o que eles fizeram revoltou os donos daquela mulher, que ela era escrava deles, e dava dinheiro, dava lucro para eles, era a fonte de vida deles. Eu vou ler o texto, tá, gente? É um texto grande. E por causa disso, Paulo e Silas foram amarrados, algemados, açoitados, presos, lançados em um cárcere isolado, ou um cárcere interior. E a Bíblia diz bem assim, em Atos 16, vamos pôr na tela, você pode ler na tela com a gente, tá? E passando pela Frígia, isso é Paulo indo para aquele lugar, com Silas, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pode ler agora o 12, né? E dali foram para Filipos. Cheguei onde eu queria chegar, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E aconteceu que indo, verso 16, nós para a oração, é Lucas narrando, né, o que Paulo viveu. Indo nós para a oração, no céu eu encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela adivinhou isso, viu, gente? Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Então, Paulo e Silas estavam sendo enquadrados pela severa lei do Império Romano, um governo majoritário, cruel, e eles foram presos ali, e esse império dominava no mundo habitado de então. Eu fico pensando se esses dois líderes, né, se o que ocorreu com eles ocorresse com alguns líderes do Brasil, né, nos nossos dias. Fico pensando qual seria a reação, né? Qual seria a reação deles? Dá até para imaginar, né? Penso que muitos dos líderes do Brasil iriam denunciar o sistema, né? Iriam ocupar as redes sociais e fazer um enfrentamento às injustiças, que é uma coisa legal. Só que o tema de hoje é como enfrentar as injustiças de acordo com a palavra de Deus, amém? Então é legal enfrentar o sistema, falar a verdade, é legal, mas o tema de hoje é esse aqui. Então, o cidadão tem o direito de usar as prerrogativas da Constituição em um país justo, né? Mas Paulo e Silas, irmãos, discípulos de Jesus,
O que eles fizeram? Promoveram uma reunião de oração dentro da prisão. Eu já vi gente, cristão, que foi preso e fez uma greve de fome na cela. Pode fazer. Não é um crime. Mas o tema de hoje, vamos ver como é que a gente enfrenta as injustiças de acordo com a verdade. E Paulo e Silas começaram a orar naquela prisão, né? E adorar e louvar a Deus. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Nós lemos essa passagem aí. A impressão que se dá, irmãos, e é bem nítida essa impressão, é que essa atitude, adotar essa atitude de Paulo, de Silas, né, seria uma passividade, um conformismo com o erro, e que isso não daria em nada. Essa é a impressão que se dá. Mas a reação de Paulo e Silas não foi uma coisa feita de improviso, não foi uma estratégia momentânea. Eles agiram, irmãos, se comportando como Jesus se comportaria. Amém? O texto básico, nós lembramos que Jesus, quando foi injustiçado, não injustiçava. Ele se entregava àquele que julga justamente. E Paulo e Silas, ali naquela prisão, começaram a perseverar, louvando e adorando a Deus, e Deus realizou um grande milagre. A Bíblia diz: de repente, sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nós lemos o texto, Atos 16, 26. Eles enfrentaram o sistema do Império Romano, que dominava no mundo, um sistema injusto. O enfrentamento foi usando as armas da fé. Amém? Você pode dizer amém? Graças a Deus. Então, todo cristão irá passar pelas adversidades, pelas injustiças nessa vida. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Elas surgem, né, em vários contextos, né? Os maus humores, né? A maldade das pessoas, as injustiças, as incoerências, né? O risco de tantas enfermidades que a gente corre, né? E tantas coisas que vêm, porque a terra é uma terra assim. Mas Deus faz questão que a experiência de Paulo e Silas, e experiências como essas aqui, como essa daqui, que Deus fez questão que fosse escrita no seu livro, amém? No livro dele, e fosse propagado, né? E a Bíblia diz que essas coisas foram escritas, e Deus fez isso para nos ensinar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Amém, gente? Então, o que Paulo e Silas fizeram? Eles usaram as armas da fé. As armas da fé. E a Bíblia diz que as armas da fé, elas são poderosas para destruir fortalezas e destrói os conselhos contrários. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, do 4 ao 5. As armas da fé parecem que são débeis, mas são poderosas. E várias pessoas usaram as armas da fé na Bíblia e venceram. Nós temos Moisés, uma nação inimiga cercou Israel, os hebreus no deserto, e Moisés, a reação dele, irmãos, foi subir o monte Refidim para buscar a Deus. E a Bíblia diz, em Êxodo 17, que Moisés levantou as mãos para os céus e não disse nada. Ele ficou diante de Deus em adoração, amém? E ele acreditava no agir de Deus. Essa é uma poderosa
arma da fé. Veja que é diferente de muitas armas que muitos líderes usam no Brasil, né? Ninguém ouviu Moisés orando. E a Bíblia diz que Deus realizou um grande livramento. A nação da fé venceu o combate, porque Moisés fez aquilo. Isso é uma regra da lei de Deus. Então é bom que a gente entenda isso aqui. Eu quero ouvir um amém da igreja, amém? A Bíblia fala que numa outra ocasião, Deus falou com um líder de Judá. Como eu já falei, eu cito esse texto muitas vezes porque ele é muito sugestivo, né? E duas nações cercaram Judá para derrotar. E Deus falou bem assim: nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Josafá, o então líder de Judá, organizou a nação em equipes para louvar e adorar a Deus. Foi isso que eles fizeram, diante de um ataque injusto de Satanás, porque o inimigo lhe representava Satanás. E Deus realizou um grande livramento. E naquela batalha eles venceram os exércitos sem guerrear. Deus mandou um anjo no arraial do inimigo e vieram a óbito milhares deles. E as riquezas que estavam com aquele exército vieram para Israel. Segundo Crônicas, capítulo 20, do 17 ao 25. Amém? Então, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, e Ele vai cuidar de nós. 1 de Pedro 5,7. Deus não é obrigado a fazer nada, mas Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. E a Bíblia diz que quando você acha uma condição de fé para buscar a Deus e lançar sobre Ele as suas preocupações, as suas angústias, amém? Esse é o enfrentamento que surte efeito. Como enfrentar as injustiças de acordo com a palavra de Deus? Então, são armas silenciosas, são armas que não aparentam ser eficientes, são as armas da fé. Jesus, irmãos, não foi reconhecido, porque os olhos não viram isso, os olhos das pessoas não viram isso. Eles queriam o imperador com muitos aparatos bélicos, né? Eles queriam um rei diferenciado. Mas Jesus trouxe para nós as armas espirituais, um reino sem aparência exterior, um reino de consistência interior. Então, quando nós usamos as armas da fé, estamos entregando a Deus as nossas preocupações. Estamos dizendo: Deus, nós fazemos um enfrentamento a essa situação, confiando em Ti. E Deus age em nosso favor. A Bíblia diz: descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. Já viram isso no Brasil? Deixa ir, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Daqui a pouco, Deus fala, é no relógio dele, viu gente? Daqui a pouco, o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. Salmos 37, do 7 ao 10. A gente pode fazer enfrentamento contra as injustiças usando essas armas. Amém? Descansando em Deus. A nossa alma quer agir como a alma de todo mundo. Gritar como a alma de todo mundo. E a gente é bom nisso. Eu sempre conto na igreja que eu sei todos os palavrões que eu falei na minha infância, adolescência e juventude quando eu não servia a Deus. Eu sei de cor todas elas.
E tem hora que a gente é injustiçado e a vontade é falar todos esses palavrões, não é verdade? Esse é o enfrentamento que se faz no mundo. Mas a igreja de Jesus, Jesus disse que ele era, quando ele era injustiçado, ele bendizia. Amém? Então, ele disse, bendigam o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Você pode dizer amém? Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo e disserem todo tipo de mal contra vocês. Mateus capítulo 5, do 10 ao 11. Às vezes a gente quer ser abençoado com a postura errada. Diz bem-aventurado quando você se coloca na posição de sofrer injustiça e deixar que Deus julgue. Amém, irmãos? Se você olhar Paulo e Silas presos lá na cadeia de Filipos, tudo que tinha que acontecer, aconteceu sob medida. Eles foram livres, o povo se converteu, a cidade se converteu, a igreja prosperou, eles não morreram, Deus guardou eles. Amém? Então, que você que lida com a injustiça no trabalho, com a injustiça no casamento, com a injustiça nos seus relacionamentos, na faculdade, que você aprenda a usar as armas da fé. Amém? Que a sua boca não se levante para enfrentar no padrão do mundo, mas que você imite a Jesus. Põe de novo para nós o texto inicial, que eu quero lê-lo. Amém? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente.